Agora sim a gente vai ver a matéria do Leandro, que mostra como as pessoas que compraram passagem devem recorrer, né? Informações do Procon Maceió. Vamos ver. A crise na Itapemirim e a crescente demanda por transporte aéreo nessa época de fim de ano cresce o temor de muita gente de não chegar ao local desejado, tanto para Natal quanto para Réveillon. O Procon orienta, o mais rápido possível deve ser procurada a entidade. O diretor executivo Leandro Almeida falou sobre isso. A orientação é que o consumidor procure imediatamente a empresa, já através dos canais que a empresa está disponibilizando, para verificar qual vai ser a situação adotada no caso específico do consumidor. A orientação da ANAC é que a empresa proceda imediatamente à realocação dos consumidores em outros voos da empresa ou de outras empresas, ou então faça o reembolso imediato do que o consumidor pagou pelas passagens. Caso o consumidor não tenha esse atendimento, ele deve procurar não somente a ANAC nos aeroportos, mas os PROCONs para abrir o seu processo administrativo e pedir a reparação dos seus prejuízos. O que a gente está vendo em todo o Brasil, muita gente, por exemplo, fala que não consegue falar com a empresa. A empresa não tem mais guichê, os canais por telefone não funcionam, pela internet não funcionam. Nesse caso, vale, por exemplo, uma ação, perdas e danos morais? Claro. O consumidor não só tem direito, como eu disse, assim, a ser reacomodado em outra empresa aérea, serviço executado pela Itapemirim, mas como também ele pode sim ingressar com uma ação judicial por prejuízos advindos de atraso de voo, de remarcação de passagem, da perda de algum compromisso que o consumidor tenha perdido em virtude desse constrangimento, desse contratempo da empresa. Agora, não é caso específico de quem é passageiro da Itapemirim, pode acontecer com passageiro de qualquer empresa. Nessa época de fim de ano, às vezes acontece atraso, às vezes acontece imprevistos. O que a empresa tem que fazer pela pessoa nesses casos, por exemplo? Atraso, por exemplo? Pronto. Os atrasos em trânsito, o consumidor tem direito a, depois de algumas 2 horas, acesso a telefone, 4 horas ele já tem direito a acesso à alimentação e em mais tempo em atraso até a acomodação paga pela transportadora aérea nos passageiros em trânsito. É direito também do consumidor que, se a empresa fizer todo o cancelamento em menos de 24 horas, que ela cumpra com todas essas situações de alimentação e hospedagem para o consumidor. Além, é claro, dos prejuízos de perdas e danos que eventualmente o consumidor tenha em decorrência desse atraso. A gente precisa entender que nesse caso da Itapemirim, não se aplica o reembolso em 18 meses, dado pelo poder público em relação à pandemia, porque o caso não é um caso de pandemia, é um caso de dificuldade financeira da empresa. Então o consumidor tem que ficar atento, qualquer dúvida ou reclamação, procurar os órgãos de proteção ou até mesmo a justiça nesse caso para ser reparado de todos os prejuízos. Aqui do centro de Maceió, Leandro Santiago.